dia. Hoje eu vou fazer uma análise de conjuntura dos movimentos da esquerda antes da campanha eleitoral de 2022. Vamos lá. Então, a esquerda tem feito várias movimentações políticas. Ali eu vou analisar a educação e na educação federal nos meses de maio e junho de 2022, principalmente nas escolas técnicas federais, os IFES. Então percebe-se uma ação coordenada de entidades estudantis, de professores e de gestores com o objetivo de desgastar o governo Bolsonaro. Então, primeiramente, ocorreu em maio, de 12 a 15 de maio, um congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, que é controlada pelo PCdoB, né? E esse congresso reuniu alunos da rede federal de escolas técnicas, institutos federais. Eles se concentraram nos institutos federais. Então, quem foi para esse congresso foi alunos dos institutos federais. Devia ter ali ao menos algo em torno de 1.000 estudantes. Tá? Segundo ponto, foi deflagrada uma greve de professores da rede federal de ensino, né, principalmente através do Sinacef, que é um sindicato de professores, bastante controlado também pelo PCdoB e também pelo PSOL e pelo PT, e o Andes, que é basicamente controlado pelo PT, que foi deflagrada em 16 de maio, essa greve. E a divulgação de um manifesto, né, contra o governo federal dos gestores dos institutos federais, então da reunião dos reitores dos institutos federais que se reúnem no CONIF, que é bastante controlado pelo PT. Esse manifesto contra o governo federal foi lançado em 28 de maio. Então temos em maio assim, uma série de movimentos coordenados de estudantes militantes, de professores militantes e de gestores também bastante vinculados ao PT. Então, para a gente entender um pouco a separação, né, a divisão de tarefas que há na esquerda, então você tem assim, os núcleos, os dirigentes dos partidos de esquerda que controlam essas entidades, né, o UBS, os sindicatos professores, o CONIF, que é a reunião dos reitores dos institutos federais. Você tem partidos de esquerda, né, que controlam essas entidades, o PT, principalmente o PT, o PSOL e o PCdoB. Então eles decidem quando vão utilizar essas entidades para suas finalidades políticas. Então, gestores, professores militantes e alunos militantes, né, de esquerda vão realizar as ações e as ideias programadas pelas direções dos partidos nas escolas, né? Basicamente isso. Então, para fazer com que a massa dos estudantes, aqueles que não têm vinculação política definida, né, que é a grande maioria dos alunos, então, para que esses estudantes tenham ideias contrárias ao governo Bolsonaro, tá? A fim de que leve essas ideias que ouviram nas escolas para as famílias, para os amigos e também nas redes sociais, tá? Então esse é o objetivo, né? Fazer esse movimento antes das eleições para que esses alunos sejam assim, digamos assim, perpetuem esta mensagem para suas redes, tá? Vamos lá. Então, o alvo dessas mobilizações foi a mentalidade dos estudantes, tá? Não foi, digamos assim, não foi assim movimentos propriamente assim que visavam, enfraquecer o governo em si, mas a mentalidade dos estudantes, certo? Que foi esse alvo dessa mobilização política da educação técnica federal, tá? Esses estudantes são um público bastante amplo, tá? Então, o número de matrículas na rede federal em 2021 foi de 1.523.346 estudantes. Então, é um número bastante alto. Então, você tem mais de 1 milhão, praticamente são todos eleitores, né? Ensino médio,
16 anos ali, praticamente são todos eleitores, esse 1.500.000. Então você tem um público bastante amplo para você, digamos assim, configurar a mentalidade desses alunos, certo? O orçamento dos institutos federais, assim, contando todos os gastos que envolvem um instituto federal, desde a aposentadoria de ex-servidores, até, digamos assim, o salário dos professores, é de 19 bilhões de reais, o orçamento anual desses institutos federais, tá? Isso em 2021. Então, cada aluno, cada estudante representa em média assim um investimento do contribuinte de 15 mil reais por ano, tá? É mais ou menos assim, em média todos. Alguns vão gastar um pouco menos com o estudante, outros vão gastar um pouco mais, mas em média é 15 mil reais, tá? Então, o mote, né? Aquilo que, digamos assim, foi usado para deflagrar essa mobilização foi, assim, contingenciamento de recursos do orçamento federal, tá? Porém, tá? O que foi realmente cortado daqueles 19 bilhões de reais que vão para os institutos federais foi 92 milhões de reais. Então, você tem um orçamento de 19 bilhões, o que foi cortado foi 92 milhões. Tá? Então é um número bem pequeno frente a este 19 bilhões. Tá? Aí foi divulgado bastante, né, a ideia para os alunos de que o governo federal quer fechar as escolas técnicas federais. Então, assim, você imagina você na posição de aluno, você está lá estudando, e de repente chega a mensagem de que o governo quer fechar a sua escola, ou que pretende fechar a sua escola. Então, é basicamente isto que foi divulgado para os estudantes, tá? Então, o CONIF, então, lançou o seu manifesto, tá? Então, aqui na página do CONIF você pode ver, tá a manchete. Bloqueio de 14,5% do orçamento inviabiliza o pleno funcionamento da rede federal. Essa ideia de que, então, a rede federal vai fechar, tá? E aí você tem sempre um contingenciamento de recursos, esperando a questão fiscal realmente se efetivar, que o governo vai ter dinheiro para investir, né, em toda no seu montante de 19 bilhões. Então você tem ali um contingenciamento, o que foi cortado efetivamente é 92 milhões, tá? Aí os estudantes, né, os estudantes nesse congresso, eles tiraram assim a seguinte resolução, vou ler aqui para vocês. A derrota de Bolsonaro e do bolsonarismo não está dada. Precisamos garantir a criação de ainda mais grêmios, fortalecer os que já existem, promover encontros e discussões que fortaleçam a formação política desses estudantes, além de uma agenda de mobilização permanente e em unidade com todas as forças democráticas, que perpassa especialmente por uma grandiosa jornada de lutas em agosto, no mês dos estudantes, tá? Para acumular força e disputar as ruas. Tá? Nós, secundas, fomos protagonistas da resistência ao governo Bolsonaro e seremos ainda mais essenciais daqui até as eleições. Então, você percebe que toda a movimentação é visando as eleições, tá? Visando a derrota do governo nas eleições. Então eles continuam aqui dizendo: é crucial também a construção de comitês Bolsonaro Nunca Mais nas escolas de todo o país, sendo esses uma importante ponte com a comunidade, assim territorializando ainda mais nossa luta contra Bolsonaro e o bolsonarismo. Então você vê aqui que é uma ação coordenada. Os estudantes querendo realizar comitês, assim, ó, claro, o núcleo de militantes querendo realizar comitês Bolsonaro Nunca Mais e junto com uma greve de professores. Então, aí você tem uma ação coordenada. Junto com a greve, os estudantes fariam esses comitês, tá? Vamos lá. Aqui também, ó, aqui uma outra entidade estudantil
essa aqui bem menor, que é a UBS, tá? Dizendo o seguinte: o Bolsonaro quer fechar os institutos federais e Cefetes. Então essa é basicamente a mensagem que foi divulgada, tá? E aqui os professores, certo? Do Sindicato Nacional de Professores dessa rede federal. Então ele vai colocar ali, ó, que o que eles querem? Eles querem a recomposição dos orçamentos, que é aqueles cortes e contingenciamentos, reposição salarial, negociação coletiva e contra as privatizações. Abordar a abertura da Batalha das Batalhas para este ano, eleger Lula para derrotar Bolsonaro. Então essa é, digamos assim, não é, digamos assim, o sindicato não está preocupado realmente em reposição salarial, eles estão preocupados em questões eleitorais, tá? Por isso que eles lançaram esse movimento de greve, tá? Então, qual era basicamente a mensagem dos panfletos, certo? Que foram efetivamente distribuídos nas escolas? Então, por exemplo, vou citar aqui duas frases que estavam nesses panfletos. Então, dizia o seguinte: a situação atual coloca em risco o funcionamento da rede federal. Basicamente, vai fechar. A política de inclusão e de permanência de estudantes está por um fio. Ou seja, o governo quer mandar todos os estudantes embora, né? Nesses panfletos. Então, essa mensagem que chegou para os estudantes, tá? Então aqui uma primeira análise, né? Nós podemos assim ver a diferença de alcance na batalha cultural entre a direita e a esquerda, tá? Essa é uma primeira análise que a gente precisa fazer, tá? A direita, então, utiliza basicamente as redes sociais, né, grupos de WhatsApp, plataformas digitais, essa é a base da atuação da direita, além de mobilizações pontuais, né, embora massivas, embora muito grandes, como deve haver em 7 de setembro, mas é basicamente isso, tá? Basicamente, a direita, na batalha cultural, atua em redes sociais. Já a esquerda, ela vai dirigir sua propaganda para grupos específicos, como aqui no caso os estudantes. Então, ela dirige sua propaganda para grupos específicos, realizando uma mediação direta, tá, com esse público, tá? Por quê? Porque nas redes sociais é muito vago. Talvez você está falando só para os seus pares, para aqueles que já, digamos, pensam como você não está fazendo uma manifestação para geral, para um público, tá? Então eles fazem, então por quê? Como é que eles conseguem fazer isso? Porque eles têm agentes, militantes em cargos que têm um contato direto com a população, tá? Então você vai ter agentes, militantes em cargos e eles conseguem então transmitir a mensagem diretamente para aquele público nessa batalha cultural, tá? Então, vamos analisar, então, fazer um estudo de caso, né? Nós estamos tentando fazer um estudo de caso da greve das escolas federais em 2022, tá? Talvez você nem ficou sabendo que teve esse movimento, tá? Em 2022, agora, nesses meses passados, tá? Então, qual a forma de fazer esses movimentos? Como é que eles queriam fazer esse movimento? É lógico que eles queriam fazer esse movimento com ocupação das escolas pelos estudantes. Só que não teve força, certo? Os estudantes não tinham, os estudantes comuns, normais, eles não poderiam ser mobilizados a ponto de ocupar as escolas, tá? Isso não se realizou. Então, o que eles fizeram foram greves, assim, entre aspas, porque elas foram sempre parciais, tá? Greves parciais. Alguns militantes professores, eles paralisaram as aulas, tá? O que deixou os alunos na escola, então os alunos ficaram na escola e pararam as aulas em alguns períodos, tá? As aulas aconteciam normalmente, mas em alguns momentos, em alguns dias, as aulas paravam, tá? Então os alunos estavam lá, os alunos iam fazer atividades políticas e culturais, tá? Com esses professores militantes que convidavam pessoas e tal, faziam atividades para passar essa mensagem que eles queriam passar, tá?
E quais foram os slogans, então? Quais foram as ideias que foram implantadas nos estudantes nessas atividades, tá? Então não foi uma greve assim do tipo, vamos todo mundo para casa, fechou a escola, nós vamos fazer movimentação de rua, não. Foi uma greve assim. Alguns professores pararam, tá? Tinham períodos vagos e em alguns momentos, então, esses alunos que estavam na escola eles eram chamados para fazer atividades. Tá? Então, primeiro, como era uma greve, né, você vai falar sempre de reajuste salarial. Tá? Só que a ideia a ser implantada nessa casa é que o governo, assim, olha só, ele não pensa nos professores. Tá? Você tem uma relação ali direta, emocional entre os estudantes e os professores e você passa a mensagem, olha, o governo não pensa nesses professores, ele não quer o bem dos professores, certo? Mas isso aí de reposição salarial foi só uma desculpa, tá? Porque o interesse mesmo do movimento era desgastar o governo, tá? Com objetivo eleitoral, tá? Então, mas basicamente ali, a verdade não importa. Não importa você discutir verdadeiramente as questões, o que está envolvido no reajuste salarial, se é justo, se é injusto. Nada disso importa. Importa é você implantar a ideia. Tá? O governo não pensa nos professores. Essa ideia a ser implantada. Você não faz uma discussão assim profunda sobre o tema, tá? Principalmente porque os salários dos professores eles receberam em dia durante todo o período que as escolas ficaram fechadas, agora nos últimos 2 anos, e um salário assim que varia entre R$ 9.600 a R$ 21.000. Então, mais ou menos nessa faixa, tá? 9.600 no início de carreira, 21 mil mais para o final da carreira. Então, você tem ali este salário dos professores, tá? Outro ponto que eles incutiram cortes no orçamento da educação. Tá? Então, a ideia a ser implantada na mentalidade é o seguinte: o governo quer fechar as escolas. Isso era, digamos, o núcleo forte da mobilização. O governo quer fechar as escolas. Tá? Então, mas na verdade, todo ano há essa contingência de recursos e todo ano a esquerda faz essa mobilização aí, essa ideia de que o governo quer fechar as escolas, tá? Porque o governo espera a confirmação dos recursos fiscais previstos no orçamento. O orçamento é feito o ano anterior, então o orçamento de 2022 foi feito em 2021 e há, digamos assim, uma expectativa que aquele orçamento vá se cumprir, tá? Mas todo ano é isso, tá? Então, principalmente assim, ó, a questão do corte, do financiamento da educação, né? Nós vivemos uma época que valoriza muito a inovação, que as empresas querem ideias de inovação, e é impossível, né, você pensar que escolas técnicas não consigam assim vender produtos à iniciativa privada, vender inovações, vender novas formas de planejamento. É claro que haveria outros meios da rede federal se capitalizar do que somente de recursos públicos, né? Então esse debate não é feito sobre as leis atrasadas do país e tudo mais, tá? Mas vamos passar aqui para frente. Então, outra questão, a emenda constitucional do teto de gastos. Essa é uma bandeira da esquerda bastante forte, assim. É, acabar com o teto de gasto do governo federal. A ideia a ser implantada, quando eles falam isso para os estudantes, é que investir em educação e saúde está proibido. É como se houvesse uma proibição. Não se pode investir mais em saúde e educação. Bem, o teto, na verdade, ele proíbe, ele limita o gasto do governo a mais do que ele vai arrecadar. Tá? Isso com certeza, é como numa família, né? Se você começar a gastar muito mais daquilo que você ganha, você vai ficar endividado, vai ter que pagar muito juro, vai ter problemas, tá? Isso no governo federal faria aumentar muito o custo da dívida, tá? Isso, claro, a esquerda ela endivida o país, né? Joga para as gerações futuras esse custo dos juros e era isso, tá? Ela não
ela não tem um planejamento adequado para lidar com as finanças públicas, tá? E, além do mais, é o Congresso que decide para onde vão os recursos, tá? Se o Congresso não está proibido do Congresso destinar X ou Y para a educação, tá? Não tem um valor que o Congresso vai definir, tá? Outro ponto aqui, vamos caminhar mais um pouco. Aumento do custo de vida. Então, a ideia a ser implantada é que o Bolsonaro é responsável pelas dificuldades econômicas de todas as famílias, tá? Então, nós não vivemos 2 anos de peste, não teve a peste, né? Não teve a esquerda querendo fechar tudo, tá? Lockdowns, governadores é, que, acabando com negócios, né? Acabando com as pequenas empresas, né? Os grandes, é claro que iriam sobreviver, mas as pequenas empresas, os pequenos negócios, eles sofreram demais e onde se emprega grande parte da população. Então, o governo federal ele nunca foi favorável ao fecha tudo, certo? E a economia a gente vê depois. Esse grande slogan, né? Fecha tudo, a economia a gente vê depois, né? Aí que a esquerda defendeu o tempo todo. Então, eles querem implantar na mentalidade dos estudantes que se há dificuldades hoje econômicas, tá? Foi culpa do governo, é culpa do governo, totalmente, né? Além do mais, o país está sentindo os efeitos da guerra russa, né? A guerra que está ocorrendo lá na Europa. É lógico, o país, então a inflação é um fenômeno mundial hoje, tá? Só que é fácil eles tentarem colocar, eles não vão fazer um debate, não vão explicar com profundidade questões econômicas para os estudantes, eles vão simplesmente implantar essa ideia. Bolsonaro é o responsável pelas dificuldades econômicas atuais, tá? Outra coisa, a emenda constitucional 32, certo? Que é o seguinte, que é uma proposta deste governo que visa aí modernizar o serviço público, tá? Então a ideia a ser implantada assim, em linhas gerais, seria que a burguesia quer terminar com o sonho de ser funcionário público. Não, porque a esquerda a mentalidade dela é bastante limitada. Então, ela vê como horizonte para os estudantes ser funcionário público, tá? Isso seria assim o máximo. Então, não ser um empreendedor. Eles não pensam em criar empreendedores, tá? Eles pensam em criar funcionários públicos, tá? Então, essa esperança de vida que eles promovem, tá? Então, qualquer medida que vise modernizar e economizar no serviço público não vai ser aceita pela esquerda, porque eles vão sempre querer mais Estado, tá? Eles vão sempre querer, eles atuam favoravelmente a um aumento da burocracia estatal, aumento de cargos, aumento de áreas que o Estado atua, tá? Não vai ser diminuir o Estado nunca, tá? Mas aqui a questão a ser implantada é que o governo está acabando com uma esperança, acabando com o sonho, né, dos estudantes. Vamos passar. Então, bem, essas ideias elas têm, digamos assim, um período que elas circulam, tá? A questão é formar pessoas, formar estudantes para divulgar essas ideias na sociedade, tá? Então é um período, tá? Que eles vão utilizar durante um período de tempo para incutir essas ideias, tá? Então elas vão se esgotar o debate dessas ideias com os estudantes, vai chegar um momento que se esgota. Mas aí no final desse período, tá? No final de junho, né, que foi o período que foi utilizado, esse mês de junho, né, foi preparado em maio, né, com aqueles manifestos, congressos, deflagração de greves, foi em maio, aí o período em junho para fazer a implantação dessas ideias e teve duas outras ali que auxiliaram, né, que foi a prisão do ex-ministro do MEC, uma prisão bastante arbitrária, né, todo mundo soube dessa prisão, e que a ideia, né, que foi implantada ali foi de que o governo Bolsonaro é corrupto e que roubou o dinheiro da educação, sendo que não havia ainda nenhuma apuração definitiva, se houve
que houve talvez algum lobby possa ter existido, mas que realmente o ministro estava envolvido nesses lobbies, aí realmente a gente não sabe ainda, né? E a questão da PEC 96 de 2019, que eles é, trouxeram à tona, né? Ressuscitaram uma ideia aí de 2019, que é a questão que essa PEC diz o seguinte: não pode contingenciar recursos da educação. O que definiu no orçamento não pode ser contingenciado. Então, você imagina, se define 19 bilhões para os institutos federais, mas há uma guerra, há problemas, há uma série de questões que podem acontecer, porque isso é uma previsão, e aí o governo está amarrado, ele não pode, digamos assim, contingenciar um recurso para gastar em outra coisa, ele não pode, ele teria que ficar amarrado que esses recursos que são definidos no ano anterior vão para a educação. Essa é a ideia da PEC. Mas o que é passado para os alunos é que a esquerda se preocupa com a educação, certo? Não o governo Bolsonaro, tá? Então é isso que é transmitido para os alunos, tá? Nunca é feita uma discussão aprofundada, realmente séria, com visões diferentes sobre cada assunto. Isso não é feito, tá? Vamos lá. Então, a greve termina agora dia 4/7, 4 de julho, tendo esgotado seus recursos, tá? Para discursivos para tornar 1,5 milhão de estudantes contrário ao governo Bolsonaro. Os efeitos, o que é para ser feito? Maio foi feita, então, a questão da preparação. Junho foi feita essa discussão com 1,5 milhão de estudantes, ou aonde foi possível fazer essa discussão com 1,5 milhão de estudantes, para que agora em julho e durante a campanha eleitoral esses estudantes reverberem então essas ideias para seus familiares, amigos e nas redes sociais. Então esse é, digamos assim, um modus operandi da esquerda, tá? É um modo como ela atua diretamente num público específico, tá? Então, seria isso hoje, essa análise de conjuntura, né, para a gente entender um pouco a movimentação da esquerda antes das eleições. Então, se você chegou aqui, muito obrigado, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Muito obrigado, tchau.